Sejam muito bem-vindos ao Melanie Talk Show. Eu sou Melanie Schmitz, nós estamos gravando do estúdio Log 3. É um estúdio co-work que está disponível para locação, foto, vídeo, você que quer gravar seu conteúdo, seu podcast. É só entrar em contato com o link que está na descrição do vídeo ou através do Instagram, @log3studio. Hoje um episódio especial porque estamos ao vivo e trazendo uma pessoa que esteve aqui há quase um ano já, então tem muita coisa para conversar do último episódio para cá. Fábia, muito obrigada por aceitar o convite e participar ainda mais ao vivo, assim, né? No nosso primeiro. É sempre bom estrear, né? Traz bons fluidos. Ah, eu também acho. Eu adoro. E assim, hoje a gente tem muita coisa pra conversar, porque foram várias coisas que aconteceram nesse último ano. A gente até tava pensando, quando foi a última vez que tu veio aqui? Foi em dezembro? Foi dezembro, acho que comecinho de dezembro do ano passado. Porque eu tinha recém voltado da primeira internação no Sara Kubitschek, né? Uhum. Então, a gente veio falar um pouquinho do que foi a internação, do que mudou, do que fez a gente enxergar diferente depois da internação lá, né? Uhum. E só pra lembrar, quem tá assistindo, ouvindo a gente, né? Ou não viu o outro episódio, tu ficou tetraplégica depois de um acidente que vai fazer 3 anos em março, né? Isso. Então é uma virada de chave, uma mudança de vida muito, muito grande, né, Sim. Fábia? O acidente por si só, né, traz muitas mudanças, então a gente tem que realmente reaprender a viver, né, com as novas limitações e tudo que a tetraplegia traz consigo, né? Uhum. E muitas vezes as pessoas enxergam só a parte motora, né? Da falta do movimento, mas isso é 10%, vamos botar assim, do que modifica na vida. Então, passar por esse processo de adaptação e entender, né, as novas formas de conviver, de experienciar no dia a dia, relacionamentos, e aí a gente diz relacionamentos na própria família, com os amigos, novas formas de aproveitar cultura, novas formas de aproveitar o que você gostava, descobrir novos gostos, né? Novas aptidões também. Então, é bastante coisa que vai mudando, né? E o teu tetraplegia, do pescoço para baixo, os movimentos, no teu caso, não são funcionais, é isso, né? Isso. Todo mundo acha que tetraplégico, por si, é não movimentar nada do pescoço para baixo, né? Mas é considerado tetraplegia por conta da altura da lesão, né? Então, a minha, como foi na cervical, por mais que eu tenha um pouco de movimento, é considerado tetraplegia, porque eu não tenho a funcionalidade total e nem a mobilidade total dos membros, né? E a gente falou, muita coisa aconteceu do último ano, da última participação aqui, né? E vamos começar principalmente com a questão da cadeira, né? Que eu acho que aqui vai ser a coisa que é mais legal da gente conversar nisso tudo. Porque a última vez que tu veio, a cadeira era outra. Sim. E agora é uma cadeira moderna, uma cadeira, né? Que todo mundo passa, fica olhando e acha revolucionário. É bem legal. Quando eu fui pro Sara, eu tava com cadeira manual, né? Só que como eu não tenho a mobilidade dos braços, nem força de preensão, para eu tocar a cadeira sozinha é muito difícil e me gera muitas dores, né? Inclusive, para todo cadeirante, uma das coisas que mais acontece é ter lesão de ombro, né? Tá. Ter lesão, ter tendinite e tudo mais, acometimentos no ombro, porque é um esforço bem grande tocar a cadeira, né? E quando eu fui lá para o Sara, então eu experimentei a cadeira motorizada e o kit livre também, que é uma coisa bem legal de a gente falar, que me deu, assim, uma autonomia bem grande. Então, assim que eu vim do Sara, eu já vim encantada com o kit livre e resolvi comprar. Mas o que é o kit livre? O kit livre, ele é como se fosse uma adaptação na própria cadeira manual para tornar ele um triciclo. Tá. Então, ele é elétrico, ele tem um guidão como se fosse uma motinho e uma roda na frente e ele acopla na minha própria cadeira manual.
e ali eu consigo passear por todos Mas os lugares. ele é feito específico para tua cadeira ou tu tem que comprar uma cadeira que encaixe? Não, ele é adaptável em vários tipos de cadeira. Tá. Aí quando tu compra, tu diz qual é o teu tipo de cadeira, né? Uhum. E tem cadeira monobloco, tem cadeira em X, aí tu especifica qual é o tipo de cadeira e eles fazem a adaptação para ela, né? Tá. E esse kit que eu comprei e foi muito legal porque como a gente tem casa na praia, meus pais moram na praia, né? E eu no primeiro verão, para mim foi bem difícil assim, emocionalmente, porque eu sempre gostei demais de praia, do verão em si, de curtir. E eu fiquei muito dentro de casa naquele primeiro verão, depois do acidente, porque andar com a cadeira de roda na rua é muito complicado. Gente, estamos com problemas técnicos aqui, né? O Vini estava falando aqui pra gente que o áudio da Fábia tá com um probleminha técnico, ele tá tentando resolver, mas é muito importante, e eu tô acompanhando vocês como ao vivo, tem essas coisas de problema técnico e é a nossa primeira vez, então eu tô aqui no celular acompanhando. Quem quiser comentar e já fazer perguntas pra Fábia, coloca aí nos comentários que eu vou passar tudo pra ela. E até tava mostrando pra ela se ver aqui, porque essa cadeira dela agora ficou diferente aqui. Ficou muito legal no vídeo. E a gente tava falando justamente que é uma cadeira revolucionária, né? Mas depois ela vai chegar na cadeira, porque primeiro ela vai contar pra gente do kit livre, a hora que ele dá o ok aqui, que o microfone dela voltou. Não, e se vocês olharem no vídeo aí, aproveita então esse momento, né, de ajustes técnicos para reparar a cadeira da Fábia no vídeo, porque vocês estão com a câmera aberta e vocês conseguem ver um pouquinho da cadeira. Até, Fábia, se quiser ir para trás um pouquinho para eles verem enquanto tá... Vai lá. Vamos derrubar um negócio. Vida, bota na câmera aberta que ela vai... Ó. Ai, que legal essa cadeira. E a roda dela gira... Ela tem vários... O próprio eixo. Ela gira o próprio eixo, então... Realmente a cadeira é muito legal. A gente já passeou várias vezes nessa cadeira, né? Porque eu confesso que eu já testei ela, já sentei ali e brinquei um pouquinho. E ela tem ainda um sistema para poder usar pelo celular, né? Meu Deus, é muito revolucionária. As crianças adoram. As crianças adoram. Passear nela é realmente... Faz até criança dormir. Faz. O meu mesmo, mas... As crianças adoram brincar e se embalar na cadeira. Foi? Aí, ó, estamos voltando, então, com o áudio, porque estamos ao vivo, né? Novamente, problemas técnicos acontecem e que bom que vocês estão aqui com a gente para falar o que está acontecendo, acompanhar. E a gente estava falando antes de começar os problemas técnicos aqui, que faz um ano que a Fábia esteve aqui gravando com a gente. Desse um ano para cá, aconteceram várias coisas e muitas novidades. E ela estava principalmente falando do kit livre, que foi algo que ela aprendeu lá no Sara, em Brasília, e que transformou a vida dela, né, Fábia? Que tu estava falando que a dificuldade que o teu primeiro ano, que tu gosta tanto de praia, não conseguiu ir, porque realmente é muito difícil, né? Tu pegar uma cadeira de rodas normal, caminhar, andar com ela na rua, né? Para quem for empurrar aí, inclusive para ti, era muito difícil tocar a cadeira, né? Sim. Por falta de acessibilidade, né? E o tipo de calçamento e tudo. E como também era muito recente, né? A cirurgia e tudo mais, me causava muitas dores, né? O trepidar da cadeira e andar em estrada de chão e tudo mais. E aquela função, né? Bota a cadeira no carro, tira a cadeira do carro. É muito movimento na praia, acha lugar para estacionar. Então, eu acabei o primeiro ano ali, o primeiro verão, ficando muito em casa. E quando eu fui pro Sara e experimentei o kit livre, eu vi ali a solução de ter mais independência, né, mais autonomia e poder passear na praia lá, né, e aproveitar o verão, estar mais na rua, né? Porque ninguém precisaria me empurrar.
conseguia colocar rodas mais largas, o que dava mais conforto também. E a questão de não precisar entrar no carro, sair, toda aquela função, né? E de estar um pouco mais sozinha com os meus filhos, né? Então, esse kit que eu comprei, além de ele adaptar a cadeira e eu tocar como se fosse um triciclo, ele também acopla atrás da cadeira uma plataforma que as crianças vão junto. Então, eles ficam em pé atrás da cadeira e a gente sai para passear, né? E ele tem uma autonomia grande, ele tem uma autonomia de 20 quilômetros, assim, a bateria dele. E é fácil de pilotar, e eu já andava de moto antes do acidente, tudo. Então, para mim, foi bem tranquilo, assim, essa questão do pilotar. E trouxe para mim e para eles, assim, momentos de nós 3 sozinhos novamente, né? De não ter que ter alguém para dirigir, para levar a gente ou para empurrar a cadeira. Então foi muito legal, assim, como eles já têm também uma independência, né? Uma idade, a Clara com 9 para 10, estava no passado, né? E o Caio já com 6 para 7 anos. Então a gente botava os 2 ali no kit junto e saía, vamos tomar um açaí, vamos dar uma volta até a beira do mar, vamos olhar o mar. Então, assim, foi realmente muito bom, assim, foi uma sensação, como diz o nome, né, da adaptação de liberdade mesmo, assim, sabe? Então, deu um ânimo, assim, muito diferente, né? E depois que a gente aproveitou na praia também, o estar na cidade aqui, né? Eu mudei de casa também, então foi mais uma transformação, né? Para um local onde eu consiga andar com kit livre, passear mais com as crianças. Então, realmente, são algumas adaptações que a gente vai descobrindo que vão mudando e vão dando mais qualidade de vida, né? E primeiro eu quero saber, tu falou tipo uma moto, né? Tu já falou aqui, apesar de ser tetraplegia, tu tem os movimentos da mão em que tu consegue ali o dirigir, o ligar e desligar, né? Que é para o pessoal entender que tem a função de acelerar, frear, enfim, tudo tu faz com as mãos, né? Isso, a função de acelerar, frear, é tudo na mão. E a mão que eu tenho menos força, eles também fizeram uma adaptação, como a pegada é diferente, né? Tem uma adaptação no guidão ali, que a força do punho acelera. Então eu não preciso girar demais ou ter a força de preensão muito grande. Então tudo isso eles avaliam quando você vai comprar, né? Para ver que tipo de adaptação tu precisa, né? Para quem é paraplégico também, daí já é muito mais fácil, mas também é bem legal, dá uma autonomia bem grande, assim, né? E tu comprou direto em Brasília, né? Não, essa fábrica que eu comprei é de São Paulo. Daí tu conseguiu mandar todas as informações para eles online. Tu não precisou ir até São Paulo para fazer as adaptações. Não, a gente só manda as medidas da cadeira, porque como as cadeiras geralmente são feitas sob medida, né? Então você manda a largura do assento, profundidade, que tipo de cadeira é, as suas medidas também, por conta da distância, né, do guidão para o seu braço e tudo mais. E aí eles vão fazendo os ajustes, fica personalizado, né? É importante trazer, porque quem aí no Brasil inteiro, né, quer conhecer, enfim, saber que dá para fazer à distância, né? Sim. E daí tu falou que mudou de casa, que foram várias mudanças. E isso também é muito importante, né, Fábia? Eu que acompanho a tua trajetória tão de pertinho, essa abertura para o novo, para o tentar. E eu tô nessa condição, o que eu posso fazer para que ela seja da melhor forma possível? Porque lógico que tem muitos desafios diários, no sentido até psicológico, né? Mas se tu puder fazer de uma forma em que fique leve, tenho kit livre, vou aproveitar então com as crianças, vamos embora, vamos ver o que dá para fazer, se dá para comprar, encomendar. Mudar de casa, porque tem muita gente que fica nessa, vamos adaptar aqui, ali e tal, e não fica bom, né? Sempre uma função. Às vezes respira, será que dá para mudar de casa? O que eu posso fazer? Que no teu caso aí tu foi para um apartamento adaptado, com um elevador para poder subir e descer com a cadeira de roda, e tudo isso faz diferença, né? Sim, são pequenas mudanças que te dão qualidade de vida, né? E tu falou, questão psicológica, eu acho que é o principal, né? Porque o físico não vai mudar, né?
Você vai, né, vai fazer físio e tudo, mas não pode ficar esperando o físico melhorar ou uma super transformação do físico, né? Então tem que partir do mental, né? Dentro do que eu tenho hoje, eu vou deixar de viver ou eu vou viver com isso, com essa limitação, e qual é a melhor forma de aproveitar, né? Eu acho que, não vou dizer segredo, né? Porque cada um vê de uma forma, mas para mim o que funcionou foi sempre isso, assim. Uma facilidade que eu acho que já vinha da minha personalidade de me adaptar às situações e pensar nisso. Como que eu posso fazer hoje para viver melhor, sabe? Essa virada de chave. E não ficar pensando no que eu perdi, no que ficou, no que eu não consigo fazer. É assim, preciso de ajuda? Preciso de ajuda. Tem alguma coisa para mudar? Vamos atrás. Não tem o que fazer? Então, item riscado da lista. Tem que ficar assim e paciência, sabe? Uhum. Então, eu acho que a cabeça é que manda muito mais nisso, né? Se a cabeça tá ok com seus objetivos de viver melhor e de aproveitar realmente, né? O resto a gente vai dando um jeitinho, né? Mudando um pouco aqui, um pouco ali. E aí é onde entrou o kit livre e a aceitação da cadeira motorizada também, né? Era o que eu ia perguntar agora, né? E daí, nisso tudo de ter a mente boa e aceitar as mudanças, uma das mudanças grandes aí que teve que aceitar foi a questão da cadeira motorizada. Porque é um desafio tu entender que realmente eu não vou ter a independência de tocar uma cadeira, que é algo que, poxa, ia me dar muita liberdade e tal. E o que vai acontecer agora? Calma, sim, tem a motorizada que tu vai conseguir se adaptar e vai sair. Como é que foi essa mudança? Foi lá já no Sara mesmo? Tu experimentou lá? Lá no Sara eu experimentei a cadeira motorizada. Achei legal. Só que as cadeiras que a gente experimentou lá, elas são mais grosseironas, mais robustas, assim, e mais pesadas. Aí, como, né, a gente investiu no kit livre, acabou ficando meio em off essa ideia da cadeira motorizada, até porque eu tinha uma questão psicológica aí do meu pai, na verdade, dele não aceitar muito a cadeira motorizada, porque ele achava, assim, que o aceitar a cadeira motorizada era entregar a condição, parar de fazer fisioterapia, de uma melhora, né? E, na verdade, não é isso, né? É facilitar o dia a dia e poupar energia para focar na melhora de outra forma, né? E como a gente foi percebendo no dia a dia que não seria melhor só para mim, né? Seria melhor para quem está convivendo comigo, para quem está me ajudando, né? Para poupar esforço das pessoas de me empurrar, né? Aí eu comecei a ver, isso foi, acho que abril, por aí, eu comecei a pesquisar sobre cadeira motorizada, porque eu percebi que realmente o tocar a cadeira não ia funcionar, né? Tocar uma cadeira manual não ia funcionar. E comecei a pesquisar sobre cadeira motorizada, porque eu também tinha uma ideia de que ela custaria muito caro. Uhum. Né? Que a cadeira motorizada custaria muito e que não seria possível. E aí, quando eu comecei a pesquisar, eu achei essa cadeira, que é de uma fábrica nacional, e um custo-benefício, assim, que é uma cadeira manual boa, confortável, ela tem o mesmo valor. Uhum. Ela não tem, assim, um estereótipo de cadeira de roda. Uhum. Então, assim, ela tem um design bem moderno, bem legal. Aí, comecei a pesquisar as funcionalidades dela. Quando eu comecei a ver, eu achei que ela nem era de produção nacional, né? Achei que era importada. E ela tem controle por aplicativo, você desmonta e monta ela com bastante facilidade e tudo mais. Aí a gente começa, né? Vai pesquisando no YouTube e todos os reviews dela e tudo mais. Vi que vendia em lojas, todas as lojas de acessibilidade, né? Que vendem materiais hospitalares ou materiais de acessibilidade para cadeirante, que todos vendiam, então não era uma propaganda enganosa.
fui até uma loja, experimentei e vi que ela seria realmente o melhor custo-benefício, que serviria melhor para mim, né? E como estava perto do meu aniversário, eu pensei em fazer uma vaquinha para as pessoas, né, que quisessem me dar um presente, me ajudar a comprar a cadeira. Mas não precisei fazer porque tive um anjo da guarda presente aí que me deu de presente a cadeira. E assim, tem sido sensacional a autonomia que me deu. Hoje o meu pai, que era contra, né, a cadeira... Oi? Não, o anjo não quer ser identificado. Não vou falar porque ele não quer ser identificado. Mas sou muito, muito, muito grata a ele, assim, porque realmente mudou para todo mundo, assim, né? Uhum. Essa autonomia de ninguém precisar me empurrar, não ter esforço, e começou a me possibilitar aproveitar várias coisas que eu ficava assim, não vai dar porque, poxa, vou fazer um passeio, pô, vão ficar me empurrando um dia inteiro, é muito cansativo, né? Uhum. Então, a primeira coisa que eu programei quando eu ganhei a cadeira, foi comemorar o meu aniversário no Beto Carreiro, né? Que é a criança feliz aqui. Eu sempre gostei muito de ir, sempre fui muito com as crianças. E depois do acidente, né, passar um dia inteiro andando para lá e para cá, num parque de diversões, você, né, o dia inteiro alguém te empurrando, não era possível. Falei, vai ser o test drive da cadeira. E nossa, foi super tranquilo. Lá é tudo... A bateria dela durou... A bateria durou o dia inteiro a gente andando lá. Uhum. Acho que eu voltei para casa, acho que ainda tinha quase 50% da bateria. E é tudo pavimentado lá, né? Uhum. Então ela se saiu super bem. Ela cabe em praticamente todos os porta-malas, a não ser os carros muito pequenininhos. Uhum. Depois a gente fala disso um pouquinho também. Mas me deu muita autonomia dentro de casa, para sair de casa. Por exemplo, um exemplo bem prático, né? Toda semana eu vou na terapia ocupacional das mãos, né? Que aí eu faço terapia ocupacional para mãos e braços. E sempre alguém tinha que tirar do carro, botar na cadeira, me levar até o prédio, no prédio, subir no elevador comigo, me empurrar até lá em cima, para depois descer. Hoje, a gente para no recuo do estacionamento, me bota na cadeira e eu subo sozinha. Uhum. Porque ninguém precisa me empurrar. Porque se eu dependesse da cadeira manual, muitas vezes eu não tinha força para fazer o trajeto só de dentro do edifício mesmo, sabe? Uhum. Então, hoje, me bota na cadeira ali no carro, eu subo a rampa, aperto o elevador, ou se eu não estou conseguindo apertar, alguém vai lá e aperta para mim, mas ninguém precisa me empurrar, né? E não só essa questão das pessoas ao teu redor de terem que te empurrar e tudo mais, mas a tua autonomia mesmo, Sim, né? De sim. conseguir. Hoje, tu mora no prédio que fica de frente pra tua empresa. Então, Sim. tu consegue sair do teu apartamento, ir pra tua empresa sozinha, voltar, sem que ninguém precise fazer esse trajeto contigo. Sim. Basta te colocar na cadeira, que ali daí tu tá livre, né? Sim, e aí assim, às vezes pode parecer pouca coisa, né? Do tipo, mas continua alguém tendo que te colocar e te tirar da cadeira. Mas não tem noção do quanto não precisar para alguém te empurrar e dizer assim, me coloca nessa posição na mesa. Me leva até ali? Não, eu queria um pouquinho mais pro lado. Uhum. Ou num shopping, por exemplo. Uhum. Ir passear no shopping. Eu queria ver essa vitrine. Eu queria ver aquela vitrine. Eu queria ir até aquela arara ali para ver aquela roupa, Uhum. né? Teria que estar toda hora pedindo para alguém me levar, porque eu não conseguiria tocar a cadeira. Até porque as manobras dentro das lojas também, né, não são muito fáceis. E com a cadeira motorizada, hoje eu olho onde eu quero, eu vou até onde eu quero, eu aposto corrida com os meus filhos dentro do shopping. Então, assim, me deu uma liberdade muito maior para coisas do dia a dia, assim, sabe? Uhum. Então, tem sido muito importante. Aí eu falei, né, o test drive foi o Beto Carreiro. Sim. E aí, quando eu vi que funcionou legal a cadeira e que daria para andar com ela e aproveitar, falei, agora nós vamos testar, vamos viajar.
E assim, né, a questão do Beto Carreiro, eu tava lá e eu posso dizer, fui testemunha, o quanto realmente foi demais, assim, e principalmente te ver livre. Tu falou o tempo todo, né, não precisa ninguém me empurrar, não precisa ninguém me empurrar. Sim, quem tá ao redor é realmente uma logística e tem o peso, que tem a rampa, tem isso, tem aquilo, então tem que ser pessoas também que têm a capacidade, têm força para fazer isso contigo. Até porque, como não tem acessibilidade em todos os lugares, se trava uma rodinha, ou se é um lugar muito íngreme, que precisa ter uma força para não voltar a cadeira. Então, tem tudo isso que tem que pensar ainda, porque não pode ser qualquer pessoa que vá te acompanhar, né? E com a cadeira, a gente viu que daí, pronto. Não, Ali tu tava livre. E assim, essa cadeira não tá patrocinada ainda, tá, gente? Até se o pessoal da cadeira quiser patrocinar a Fábia, já faço todo o movimento, porque ela realmente é espetacular. E o fato de conseguir subir uma rampa de forma bem tranquila, tu dá a ré, até quando tem um mini degrauzinho assim que tem que dar, a cadeira vai, sobe. Então, é extraordinário o fato de conseguir te ver livre. Sim, e o que eu digo assim, né, onde a gente passa com a cadeira, todo mundo olha pelo design dela e tal, olha assim, nossa, que legal, nunca vi e tudo mais, e às vezes as pessoas acham assim que é muito caro, gente. Ou que tem que mandar vir de fora, né? Mas tu já falou, é nacional. É nacional e assim, é um celular. Uhum. É o preço de um celular. Então, assim, pela mudança que traz na tua vida, né? Pelas possibilidades que ela gera, é um custo-benefício, assim, é muito barato. É muito barato. Mas comparado... Sabe? Hoje as pessoas pagam essas bicicletas elétricas. Exatamente. Aí, né? Pra juventude tá aí de um lado pro outro, fazendo a função da cadeira, né? Que é conseguir ir para um lado pro outro. Então, assim, para quem realmente precisa dela no dia a dia, vale muito a pena todo esse movimento para adquirir e tirar esse preconceito que provavelmente ainda tem pessoas, assim como teu pai teve, né? Muitas pessoas têm, no sentido de, não, mas aí então é abandonar o tratamento. Vai ficar acomodado. Vai ficar acomodado. Ou é realmente confirmar a condição de eu estou assim. E não, é te dar a possibilidade de viver da melhor forma possível, né? Exato, Eu até, agora há pouco tempo, eu tenho uma tia que ela tá usando um andador, né? E os filhos queriam muito que ela aceitasse usar uma cadeira de roda para passeios mais longos, né? Para dar mais conforto para ela em algumas situações, mas principalmente para sair de casa, né? E ela estava muito resistente a aceitar a cadeira, porque ela ainda consegue caminhar e tudo, mas é bem mais lenta, né? Com dificuldade. E também tu andar com um andador na rua não é nada seguro, né? Ainda o risco mais com uma certa idade, né? O risco de queda é muito grande. E aí a gente teve um aniversário da família. Eu falei, hoje eu vou sentar numa cadeira normal e eu vou dar minha cadeira para ela experimentar. Resumindo, ela experimentou a cadeira e a coisa que ela falou foi, nossa, eu me senti livre. Aí ela foi lá, comprou uma cadeira e agora está experimentando a cadeira. Faz 2 semanas que ela tá com a cadeira e tá bem feliz também. Aguardando pra vocês fazerem uma competição. Isso, eu já disse pra ela que eu vou lá na casa dela pra gente apostar uma corrida agora. E, nossa, os filhos ficaram super felizes porque é isso, assim, vai possibilitar ela a passear mais, aproveitar mais a vida, sair mais de dentro de casa, sabe? Então é bem bacana, assim. A gente foi pro Rio de Janeiro, viajamos agora pro Rio de Janeiro. O Rio com os seus pontos turísticos, a maioria tá super acessível. A cadeira, né, deu liberdade para andar lá no calçadão de Copacabana numa boa. E lá, inclusive, também fui parada por algumas pessoas dizendo, nossa, que legal essa cadeira, que diferente. E uma senhora, a filha ela tem falta de mobilidade, ela não é paraplégica, ela tem uma doença degenerativa que ela consegue caminhar a pequenas distâncias só, né? Aí ela falou que a filha tem tipo um quadriciclo, assim, né? Uma motinho, uma scooter. Só que a scooter é muito grande. Então, pra botar no carro, às vezes, dependendo do elevador, não cabe e tudo mais. Aí ela já me parou, pediu licença e já bateu foto. Ela disse, nossa, acho que vai ser muito bom pra ela ir trabalhar. Então,
é muito legal, assim, né? Tu vê que gera novas possibilidades, né? É realmente transformador, né? E a cadeira, só elogios. Até agora não teve nenhum perrengue, nada assim, nenhuma questão que, isso é um defeito. Pelo menos por Não, por enquanto, enquanto tá tudo mil maravilhas. superando as expectativas, assim, né? O que a gente precisa é mais consciência do pessoal das companhias aéreas, dos trâmites para viajar com cadeira, né? Então, que daí era o que eu ia perguntar agora. Que daí, em toda essa tua trajetória agora de descoberta desse lado de acessibilidade, né? A cadeira, então, foi um 10 de 10 ali, Sim. que transformador, assim como o kit livre, né? Também. A questão do kit livre é mais a logística para carregar ele, porque daí ele é maior, para ir no porta-mala, ocupa mais espaço, enfim. Mas que também já deu essa liberdade que todo mundo deseja, né? Quando está nessa condição. Mas, infelizmente, temos aí muitas burocracias e muitas situações, né? Em que vocês enfrentam. E a questão de viajar com a cadeira, tu falou que foi para o Rio de Janeiro. Sim. Além do Rio de Janeiro... Ó, chegou uma mensagem aqui, gente, pra... Só um pouquinho. Enquanto isso, eu vou falando que além do Rio de Janeiro, tu teve outras viagens de avião, e essa cadeira ela é diferente da outra, porque essa tem a questão da bateria, né? Então, vamos lá. Para viajar com cadeira de roda, a manual, você despacha ela normal no bagageiro do avião, né? Você vai até a porta do avião e na porta do avião você pega uma cadeira de bordo, que eles chamam, cadeira de corredor, que é uma cadeira bem estreitinha para poder passar entre as poltronas, né? E vou fazer um adendo, né? Antes disso. Quem é tetraplégico, quem precisa de assistência de uma outra pessoa, porque não tem condições, ou tem alguma condição mental que não tem condições de responder por si durante o voo, você tem a possibilidade de solicitar desconto na passagem aérea para um acompanhante. Então, como é que funciona? Você faz toda uma documentação, o médico tem que assinar, atestando a sua necessidade, né, de assistência. E aí você compra a sua passagem e solicita o desconto para o seu acompanhante. Você designa quem é o acompanhante e você consegue a passagem com 20% só, pagando 20% só da passagem, né? Então, isso é bem importante, funciona, dá um trabalhinho a primeira vez que vai fazer a documentação. Essa documentação é válida por 1 ano, aí depois você tem que renovar, mas funciona bem. Aí vamos falar das companhias aéreas que eu já usei. Essa documentação tu faz para uma companhia aérea e ela já serve para todas? Sim. Ou cada uma tem o seu tipo de documentação? Cada uma lida de um jeito com essa documentação, mas se você já tem a documentação por uma companhia, ela vale para outra também. Então, são 2 documentos, o MEDIF e o... Ai, meu Deus, esqueci o nome do segundo. Daqui a pouco eu já me lembro. Tá. E você começa fazendo o MEDIF, que é a sua possibilidade de viajar. Então, você diz que você tem condições, mas diz que tem alguma necessidade especial, né? E aí depois é o FREMEC, lembrei. FREMEC. Aí depois é o FREMEC. Então, você faz o MEDIF e aí a companhia aérea, ela te libera o FREMEC. Tem no número do FREMEC e vale para todas as companhias. Então, eu indico fazer pela Latam. O FREMEC pela Latam é muito rápido, é muito prático. A Latam responde muito rápido. Essa questão do desconto é bem fácil. Pela Gol já é bem mais complexo e eu achei um tanto perigoso, ou a gente ter um pouco de cautela, porque eles só liberam o FREMEC 2 semanas antes da passagem que você comprou.
Então, se eles só vão liberar a passagem do teu acompanhante 2 semanas antes. Então, tu fica até viajar com medo de se vai liberar, se não vai liberar, porque eles não te dão ok. Ó, saiu, mas eu só vou liberar o bilhete 2 semanas antes, sabe? Então, o que eu fiz? Eu já tinha comprado uma passagem pela Latam, daí pesquisando, fuçando nos sites e tudo mais, eu descobri que esse Fremec, ele valeria para todas as outras companhias, daí usei o número para pedir já a passagem da Gol. Aí foi rápido, eu consegui com antecedência, né? Então... Mas assim, a documentação então é a padrão. O Fremec seria um formulário que preenche e eles te dão um número. Isso, é um documento dizendo que você, atestando que você precisa realmente desse acompanhamento durante os voos. E aí depois você faz uma vez, você sempre vai conseguir o desconto. A tua passagem, ela tem desconto também? Não, a minha passagem eu pago na íntegra. Tá, daí aí do meu acompanhante eu pago 20% do valor da passagem, mais as taxas. Então o valor da taxa é fixo, né? Tu paga a taxa normal e aí o valor da passagem você paga 20%. Entendi. E daí depois o trâmite para colocar a cadeira no avião, como é que funciona? Porque a gente está falando aqui especificamente da tua cadeira que ela tem a bateria, né? Isso. Então ela tem um cuidado diferente da cadeira normal. E tu já viajou das duas formas, né? Isso. Quando eu viajo com a cadeira manual, um direito que a gente tem é pedir assistência especializada para o embarque, né? E isso tanto com a manual quanto com a motorizada. Então, você entra lá no site ou pelo WhatsApp da companhia aérea e diz que você precisa. Acho que quando tu tá comprando a passagem, ele já tem ali uma opção de você marcar que precisa de assistência especializada. E aí pode ser por motivo de cirurgia, pode ser por vários motivos. Aí você coloca lá que é cadeirante. Então, eles vão liberar pessoal no aeroporto para te ajudar a ir até o avião, do avião nas conexões até os portões de embarque, por conta, no meu caso, né, da cadeira de bordo, tudo. Então, eles liberam o pessoal por isso. E aí, eu descobri, na viagem para o Rio, que a cadeira motorizada, ela também necessitaria de um outro documento. Tá. E esse outro documento é um NOTOC, que eles chamam. Seria uma notificação ao comandante do avião para levar equipamentos ou transportar itens perigosos. Só que isso não é dito em nenhum momento, mesmo quando você faz toda essa documentação, mesmo quando pede assistência, que quando você pede assistência especializada lá, você coloca qual é o tipo de cadeira que você vai viajar e tudo. E eles não falam em nenhum momento. Então, quando a gente foi para o Rio de Janeiro, o check-in já estava feito, estava tudo certo. Chegamos e fomos direto para o portão de embarque, né? Chegando no portão de embarque, o atendente lá da Latam nos informou que tinha que fazer esse outro documento. Eu disse, gente, ninguém me falou desse documento, não tinha escrito em lugar nenhum. Resumindo, ele disse que não daria tempo da gente embarcar naquele voo, que eles iam realocar a gente de voo, então a gente já teria que ficar esperando mais 2 horas lá no aeroporto para o próximo voo, porque tinha que fazer essa documentação. Eu disse, bom, né, tá, tudo bem, vamos perder 2 horas, mas tá, vamos lá, eles vão realocar a gente sem custo nenhum, tudo certo. Quando chegamos no balcão, tivemos que descer de novo para o balcão de check-in. Quando chegamos no balcão de check-in, a moça não foi assim muito cordial com a gente e disse que era uma responsabilidade do passageiro fazer aquilo. Eu disse, gente, eu não tenho responsabilidade de saber todas as informações e documentos, sendo que eu fui fazendo o passo a passo e em nenhum momento foi informado. Foi liberado o check-in, né? Então, se liberou o check-in, tá tudo certo, né? Aí ela fez a nossa troca de voo, só que além das 2 horas esperando no aeroporto de Florianópolis, a gente tinha que fazer uma conexão em São Paulo, e a conexão que demoraria 1h30 ia demorar 5 horas. Ou seja, a gente ia perder praticamente um dia todo de passeio no aeroporto. Mas ainda ok, né? Tá bom, né? Fazer o quê, né, gente? Aconteceu.
E aí, como a gente passaria ali o horário do meio-dia, eu perguntei para ela sobre o almoço, né? Eu disse, pô, no aeroporto de São Paulo, 5 pessoas para almoçar, vocês vão pelo menos me dar um voucher de alimentação, né? E ela disse que não dava para conseguir, não sei o que. Eu disse, gente, mas não foi culpa minha? Foi culpa de vocês, né? Aí ela assim, não, porque não dá, porque é de responsabilidade do passageiro. Eu disse, tá, moça, vai lá, me bota no avião, depois eu resolvo isso. Mas chegando no aeroporto de São Paulo, depois pessoal... eu resolvo com um processinho. Depois eu resolvo com a minha assistência jurídica. Eu disse, vamos lá. Daí a assistência lá no aeroporto já estava esperando a gente. A gente ficou num local reservado para esperar lá, para pessoas que precisavam de assistência de voo. E aí fica lá naquele setor um atendente de cada companhia aérea, né? E quando eu fui falar daí com o pessoal da Latam lá de São Paulo, a moça foi super solista, a gente ganhou o voucher, então foi resolvido. Assim, a gente ficou com um perrengue só realmente de ter ficado esperando muito mais tempo nas conexões e tudo mais, né? Mas em Florianópolis foi que não conseguiram, não quiseram, né, ajudar, mas em São Paulo, pelo menos a atendente foi solista e fez o que era necessário para vocês ficarem da melhor forma. Mais confortável possível, né? E o que eu tenho de queixa, vamos dizer assim, é que depois eu fui comprar uma nova passagem, até na verdade foi a passagem que eu fui de novo pro Sara, né? Agora há poucos dias, um mês, né? Acho que fez agora que eu fui. Eu perguntei de novo sobre a passagem, sobre tudo que precisava de documentação. Perguntei do NOTOC pro atendente e ele falou que não precisava. Ou seja, essa situação precisa ser reorganizada aí, pessoal da Latam, dos funcionários mesmo estarem com isso claro do que precisa na hora de atender, né? Porque eles realmente não informam. E eu, sabendo que precisava, fiz, né, de desentendida para saber o que eles iam informar, e eles não informam que precisa fazer essa documentação. E não custa colocar junto, por exemplo, com já o primeiro pedido ali do FREMEC e tudo mais? Ou quando você pede a assistência especializada e você coloca aqui a cadeira de roda, faz um bloqueio no check-in, diz que o check-in tem que ser feito com mais antecedência, ou que o check-in tem que ser feito direto no balcão do aeroporto, né? Porque isso já vai evitar bastante transtorno, tanto pro passageiro como para a própria empresa, né? Porque pensando como empresário, né, é um gasto a mais para a própria empresa, né? É todo o agito de realocar, né? Imagina, nós éramos em 5. E sem falar o constrangimento, né? Porque vocês já passam por uma situação delicada que é ser diferente de todo mundo e que, infelizmente, os procedimentos são diferentes para pegar o voo, né? E daí ainda, quando acontece uma situação como essa, apesar de que tu leva tudo de uma forma muito leve, tá bom, vamos tentar resolver aqui como dá, tem pessoas que não veem dessa forma. Alguns vão ficar ou muito constrangido e decepcionado, e daí às vezes uma primeira viagem que era para ser algo especial, acaba ali começando... Sendo uma experiência negativa, né? Então, realmente faz toda a diferença. Não só o fato das companhias aéreas ou de qualquer serviço, né, comunicar o que realmente precisa, mas dos atendentes estarem dispostos, né, e solícitos no sentido de, olha, eu acho que não dá, mas eu vou ver o que eu posso conseguir. Eu vou tentar te ajudar, né? Aqui em Florianópolis, a atendente realmente, ela não fez nenhum esforço para solucionar, né? Então... Mas do Rio de Janeiro, o único perrengue foi esse, então, da cadeira. Porque lá tu conseguiu te movimentar e banheiros, enfim, o que precisava. Sim, nos pontos turísticos, o único que não tinha, assim, total acessibilidade foi no Cristo Redentor, que tem um ponto ali que quando tu vai chegar no Cristo mesmo, não tem elevador, tem só escada rolante. Mas eles já estão também com um projeto de fazer um elevador nesse último ponto. Mas todos os atendentes, todo o pessoal ali de staff dos pontos turísticos, muito solícitos, todos prontos para ajudar a tornar acessível da maneira melhor possível, assim, né? Então, você não precisava ficar caçando alguém para te ajudar. Eles viam que tinha cadeirante, eles já vinham ajudar.
já explicavam como que funcionavam. Não era uma coisa assim que... e agora? O que eu faço? Como que a gente vai fazer? Não, já estão acostumados a assessorar, sabe? Então foi bem legal, foi uma experiência bem positiva, assim. E tu já me contou também que um dos perrengues foi a questão do Uber, né? De chamar o Uber, precisar dessa atenção especial do motorista e não rolar, né? Como é que foi? No Rio, a gente usou muito táxi, que foi bem legal lá, que é um aplicativo tipo Uber, só que é o Táxi Rio, que é ali na região central do Rio. E ali funcionou bem. Que a maioria dos táxis no Rio são bem grandes, assim. Usam aquelas minivans, sabe? Então, a cadeira cabia em todos. E os taxistas foram muito solícitos. Um que não cabia no porta-mala, botou no banco de trás. Todos ajudaram bastante. Eu sofri bastante agora com essa questão do Uber, foi em Brasília. Ah, tá. Em Brasília, agora, dessa última vez que eu fui pro Sara Kubitschek, a gente chamava o Uber, às vezes não cabia a cadeira, porque tem alguns carros com porta-mala realmente pequenos. Teve um que era com aquele Isofix para as cadeirinhas, e aí pegava a cadeira ali. E aí um rapaz falou para mim que não dava, né, para colocar e tal. A gente tentou, não deu para colocar. E ele disse assim para mim: olha só, quando você for pedir o Uber, pede um Uber Bag ou Uber Premium lá, porque aí é mais garantido que vai servir, que a cadeira vai conseguir entrar no porta-mala. E assim, né, porque isso também atrapalha muita gente, porque a gente vem até aqui e perde tempo, perde a corrida. Meu Deus Aí do céu. eu respirei fundo e pensei, poxa, moço, se você acha que te atrapalha, imagina pra mim, né? Sim, até porque essa outra modalidade é mais cara, então Exatamente. Se tu for ficar andando o tempo todo assim, né, não tem financeiro que aguente, e sem falar que o próprio aplicativo não tem uma opção de... Você se cadastrar como... com acessibilidade, ou Isso. solicitar carro assim. E tu só fica sabendo qual é o carro na hora que o carro tá vindo. Exato. E tu não tem como decorar o tamanho do porta-mala de todos os carros, Não, né? e assim, se você chama a corrida e você cancela, você paga uma taxa de cancelamento. E não dá nem pra justificar no sentido, olha, esse porta-mala não serve pra minha viagem. Aí, lá em Brasília, eu acho que a gente teve 3 casos, assim, que não coube. E quando o motorista cancela, ok, você não paga a taxa, né? Quando você cancela, você paga a taxa. Aí, esse que me disse essa frase maravilhosa, ele não cancelou, eu tive que cancelar. Aí, eu acho que a taxa é de R$7, se eu não me engano, próximo disso. E aí eu peguei e questionei no aplicativo. Teve 2 que foram cobradas essa taxa. Um eu consegui o cancelamento da cobrança dessa taxa. E um até tem que dar uma olhada, ver se teve algum retorno da Uber. Porque assim, quando você vai lá questionar a taxa, você tem a opção de dizer o porquê. E aí tem uma questão de acessibilidade. Mas quando você vai pedir o Uber, você não tem essa questão de acessibilidade. Então, eu acho que é uma dica e é uma melhoria a se fazer nessa questão de você fazer o cadastro e já cadastrar que você precisa de um porta-mala e tudo. Ou que quando você cancele ali, né, vai dizer que vai cancelar, você olha, ó, esse carro eu sei que não cabe no porta-mala. Então, estou cancelando porque não vai caber e tal. Porque daí automático não gera transtorno nem para quem está pedindo, nem para quem está enviando, né? Porque o Uber mais em conta ali, que acho que é o Uber Flash, se eu não me engano, né? Tem vários carros que vão caber a cadeira no porta-mala. E daí, como alguns brasileiros já têm um jeitinho e pensam, mas aí fica fácil, porque é só eu dizer que eu não quero o carro por conta disso, mas aí cria um perfil para identificar, é perfil de pessoa que precisa de um veículo com acessibilidade. Nem que tenha que ter um laudo, você anexa um laudo ali médico e pronto. Aí ali fica automático, né, as corridas. É lógico. E daí muitos vão questionar, mas não existe nenhum aplicativo ou veículo com acessibilidade? E aí, tu já teve alguma experiência de pedir? Já tive.
E aí? Eu fui... Assim que eu comprei a cadeira, eu pensei que eu ganhei, né, gente? Eu ganhei a cadeira, eu fiquei pensando assim, nossa, agora, né, com essa questão de ir para show no teatro e tudo, que eu sei os lugares que já são acessíveis, eu posso pedir um carro adaptado, onde eu entre com a cadeira já, né? E ninguém vai precisar me colocar e tirar da cadeira, eu posso ir sozinha. Vai ser muito legal, né? Não vou precisar pedir ninguém, ou eu posso simplesmente ir com os meus filhos sozinha, né, nesse táxi especial, nesse veículo especial. Aí eu comecei a procurar e a me informar com outras pessoas que já teriam usado esse transporte especial, onde a gente entra direto com a cadeira, os telefones, e comecei a fazer orçamento. Eu moro em Palhoça, e a minha ideia era ir até o SIC, em Florianópolis, na Agronômica. Que num Uber normal daria quanto, mais ou menos? Uns R$25, mais ou menos. Num dia de muito pico, assim, chuva, tudo parado, no máximo uns R$50. Uns R$50, porque eu vim do aeroporto de madrugada pagando R$80, então acredito que uns R$50 uns R$50 a corrida. E aí eu comecei a fazer orçamento sobre, né, esse transporte especial. Gente, para ir de Palhoça até o SIC e voltar, as pessoas me pediram de R$400 a R$600 para fazer essa corrida. E assim, ai, gente, é um absurdo tão grande. Eu fiquei chocada. Aí é acessível de que forma? É acessível porque você entra com a cadeira, mas é acessível para quem? Você fazer uma saída que só de transporte você paga mais do que uma passagem aérea. E assim, né? Ai, Mel, mas esse tipo de carro é caro, adaptar esse tipo de carro é caro, não sei o quê. Mas, gente, tu não vai querer ganhar numa corrida só o valor para bancar toda essa estrutura. Não, Assim como o Uber, um carro é caro, o Uber tem corrida de R$5, R$7, R$10. Ele vai fazendo, né, até ele ter o lucro dele ali. Agora, cobrar tudo isso... É um valor... Eu fiquei, assim, horrorizada. Sei de todo esse lado, né, da adaptação e tudo mais, mas é aquela coisa, né? Se o seu valor é um pouco mais baixo, você vai ter um número de corridas muito maior, né? E eu até era para ter mandado mensagem perguntando assim, você começou esse ramo como um nicho de mercado ou porque você tem alguém próximo a você que acabou tendo essa necessidade e viu a oportunidade depois de adaptar o carro, né? Porque fica uma incoerência, né? Pô, se você tem alguém que necessita disso e acaba cobrando esse valor todo, não tá muito legal, né? Tá jogando assim, contra, né? E o que o pessoal tem que entender é que quando tu tá nessa condição, tu não vai gastar, a tua vida ela muda completamente. Sim. E os teus gastos mudam completamente. Aumentam demais, né? A cadeira, no teu caso, tu ganhou, mas para quem for comprar, apesar dela ser muito acessível pela qualidade, sim, o custo-benefício dela vale a pena. Mas é algo que... É um valor investido, É um valor investido. A adaptação de uma casa, a adaptação de toda a tua rotina, as roupas, que tu não vai usar mais as mesmas roupas, sim. Tu vai ter que adaptar muita coisa. As terapias, né? Todas as terapias que você precisa, médico, medicação, né? Então, tem algumas coisas que você consegue, tem outras que não, então é muito gasto, né? Uma rotina que fica um custo de vida alto, Aí né? imagina tu gastar pra ir... E assim, não, gente, não é uma coisa de viagem, de eu preciso viajar e vou pagar pra alguém me levar no estado. Não. Nem passagem de ônibus é esse valor, dependendo de onde tu for, tu vai pagar no máximo R$200, R$300, né? Não, eu fiquei chocada, assim. É uma viagem que você faz... vamos botar em meia hora. Você pagar R$450, R$600. É absurdo realmente o valor. Mas assim, né? De novo, daí isso vem da questão humana, né? Sim, a acessibilidade no geral, né? Então a gente tem várias questões, né? Dos incentivos às adaptações para que, né, isso não custe tão caro. Tanto para se você quiser fazer no seu próprio carro para alguém que, né, esteja participando da sua vida no dia a dia, né? Para que seja mais acessível, para facilitar o dia a dia daquela pessoa.
como para quem não tem a possibilidade de ter um carro, de fazer adaptação, mas que gere esse nicho de mercado para que fique mais barato, para que seja isento de algum tipo de imposto, né, para que esse custo fique menor e para que as pessoas também possam fazer esse transfer de pessoas que necessitam da acessibilidade com um valor mais justo, né? E assim, né, as pessoas precisam entender também. E daí é uma coisa que eu quero trazer aqui, eu não sei se eu trouxe no outro episódio, que daí me causou muita indignação e que, por exemplo, quem anda com a cadeira de roda, mesmo que for motorizada. Ah, Mel, por que não pega um ônibus então, que daí às vezes tem isenção ou sai mais barato, enfim. Primeiro que a logística com um ônibus já é difícil de pegar um ônibus com realmente estrutura para colocar uma cadeira de rodas. Uhum. E segundo, que a pessoa que vai descer num terminal de ônibus e tem que andar com a cadeira de rodas até o destino dela, vai enfrentar muita dificuldade com questão de acessibilidade. Sim. As nossas ruas, né, as nossas cidades, elas não são nada acessíveis. Preparadas. Gente. E a minha indignação daí vem aí, porque eu fui te acompanhar no INSS e assim, aqui em Florianópolis tem o terminal de ônibus, daí eu fiquei pensando nisso aí. Nós fomos de carro, eu te levei, a gente estacionou do outro lado da rua, porque o INSS não tem um estacionamento próprio no prédio. Ok, estacionamos do outro lado da rua, tirei da cadeira. Para sair do estacionamento já foi um pequeno perrengue, porque na época não era motorizada ainda. E a rampa para sair era no subsolo, né, o estacionamento? Era muito íngreme. Então, assim, eu sou magrelinha, mas assim, eu tive força, tá? Empurrou. Só que ali tinha a calçada. E a calçada, para atravessar a rua do estacionamento para o INSS, não tinha rampa. Não. Então teve que descer um degrau. E era numa rua íngreme também, né? E era numa rua íngreme, ainda tem isso. Então, assim, eu tive que chamar reforços. O pessoal passando na rua, daí, amigo, pode ajudar e tal. Ajudou, atravessou, foi pro outro lado. A rua íngreme, pra descer, porque daí tinha que descer um pouco até a entrada do INSS, e agora? Se a cadeira de roda... Vai a cadeirante rolando rua abaixo. Meu Deus, ok, passou esse perrengue todo, conseguimos entrar no INSS. O prédio do INSS tinha um elevador que só cabia a cadeira. A sorte que eu sou tão magrelinha que eu me encaixei ali na Fábia. Sim. E a gente conseguiu subir. Porque senão eu ia ter que te colocar apertar o botão. Subir na escada e te pegar lá em cima. Então, assim, um prédio, né, teoricamente, que atende pessoas que estão em condição não favorável, ou de muleta, ou machucada, ou doente, né? Que precisa da acessibilidade, Exato. né? E daí tudo isso eu trouxe porque quando as pessoas falam, mas por que não usam ônibus, tem outras alternativas, gente, se não tiver um carro que possa fazer esse serviço do Uber, né? Ou o próprio Uber, com acessibilidade para levar até a porta do lugar. Muitas vezes a pessoa não impossível. É impossível sair sozinho ou mesmo com um acompanhante. Os desafios para percorrer pequenos caminhos são gigantescos. É o que eu sempre digo assim, você não vê cadeirante na rua, não é porque eles não existem. É porque é bem difícil sair de dentro de casa. Você não vê o cadeirante nos espaços públicos, não é porque eles não gostam de estar lá, ou porque não acontece, porque na sua sociedade não tem. Uhum. Não, é porque é bem complexo sair de casa, né? Além de toda a logística que a gente já conversou da outra vez, tem esses desafios de acessibilidade, né? Então, tem que ser revisto, né? E assim, infelizmente, a gente só revê quando passa na pele, né? Sim, quando tem alguém próximo é quando a gente começa a enxergar, né? Eu mesmo sou bem sincera a dizer que, lógico que quando a gente vê, a gente se coloca à disposição para fazer, né, ajudar da melhor forma, mas eu nunca tinha pensado em adaptações ao meu redor para que, se vier um cadeirante, né? Uhum. Porque até então eu não tinha ninguém tão próximo nessa condição. Hoje não. É igual quando alguém próximo compra um carro, ou tu compra um carro, e tu começa a ver aquele carro várias pessoas com aquele carro. É a mesma situação. Tu começa a perceber todos os lugares que tem acessibilidade, que não tem. Tu começa a enxergar muitos mais cadeirantes nas ruas, Sim, né? E realmente é impressionante a falta de acessibilidade. Deixa eu te contar um caso, então, de acessibilidade. Conta. Que aconteceu sexta-feira agora. Gente, eu dei risada, a gente bateu foto, tudo, e eu vou até mandar para a prefeitura e vou marcar eles, vou divulgar. Em Palhoça? Eu fui no oftalmo,
Porque, né, agora eu trabalho muito mais na tela, né? Eu pensei, nossa, eu vou lá porque meu grau deve ter aumentado do óculos para usar. Então, fui eu, a Jo, que me ajuda aqui em casa, e a Clara e o Caio, né? Fomos nós 3. Então, nós deixamos o carro no estacionamento na rua e fomos andando até a clínica, né? Antes, confirmei com a clínica se tinha acessibilidade. A clínica, não, tem acessibilidade, tem elevador, tudo certo. Então, ok. E a clínica é ali no Pagani. Eu disse, não, o Pagani tem ali, tá tudo certo, né? A acessibilidade, tem as calçadas largas, o trajeto que a gente vai fazer é curto, tranquilo. Então, a gente foi pela calçada, ok, e atravessamos numa faixa central ali nessas passagens elevadas. E nos demos de frente com um ponto de ônibus, né? Até aí, ok, né? Ponto de ônibus. Mas vocês sabem aonde é que ficava o ponto de ônibus? Interrompendo uma vaga para cadeirante no estacionamento da loja. Acredita, na calçada? O ponto de ônibus bloqueava tudo, ficava assim um espaço e mal dava para um carro passar, eu acho que nem dá para um carro passar, e o ponto de ônibus bloqueava a única vaga acessível daquele prédio. Meu Deus. Então, se eu tivesse ido com o carro para estacionar, eu não ia conseguir. Não ia conseguir entrar com o carro. Porque a vaga acessível ficava atrás do ponto de ônibus da prefeitura. É igual aqueles tachões para cego que termina no poste. No poste, mais ou menos isso. Ou a rampa que dá em lugar nenhum. Aí eu bati a foto, eu e a Ju ficamos olhando e disse, não acredito nisso. E são coisas que a gente só vai perceber quando tá precisando usar. E os prestadores de serviço, né? Porque o pessoal que chegou com o ponto de ônibus pra botar ele ali... Não, é inacreditável, assim, sabe? Inacreditável. Deve dar pra uma moto passar no máximo ali. Meu Deus. Se a gente for enumerar, né, o pessoal... Sim, são várias questões de acessibilidade. E justamente por isso, porque são pessoas que não têm o olhar. E daí quem levanta a bandeira e quem nos representa, que diz assim, mais acessibilidade, mais projetos, mais... Eu nem sei dizer, hoje em Palhoça eu não vou falar, não vou, né, porque eu não conheço, eu não sei. Mas parece que são pessoas que realmente não representam, não sentem a dor e não estão lá para fiscalizar. Porque são coisas novas, né? Sim. Se for pensar um ponto de ônibus. Não deve ser um ponto de ônibus muito antigo. Não, é novinho. Então, assim, é algo no sentido de... Poxa, orienta ou olha para ver se realmente né? Fazer um trabalho com equipe. E muitas vezes quem luta, quem levanta essa bandeira, muitas vezes tem boa vontade, sabe? De fazer as coisas. Só que muitas vezes não tem a vivência e são detalhes que essa pessoa não vai se apegar, sabe? Então, falta muita representatividade, falta discussão com quem realmente precisa da acessibilidade, com os grupos, né? Formar uma reunião para entender quais são as reais necessidades, o que realmente facilitaria, porque às vezes se pensa em ideias mirabolantes de acessibilidade e se esquece de colocar uma rampa em frente a uma passagem de pedestre. Sim. Sabe? Então, às vezes, a rampa não tá ali no final da calçada ou não tá ali na passagem de pedestre. Aí tem a passagem de pedestre, mas o cadeirante não vai conseguir atravessar ali porque não tem rampa. Aí ele vai ter que atravessar em qualquer lugar da via, entendeu? Ou como que tenha um rebaixo. No caso do INSS, escolher um prédio onde pelo menos tem acessibilidade, onde pelo menos... Porque a entrada é nova, tem acessibilidade, mas passou a entrada, o elevador, se era um cadeirante que um pouco mais gordinho, em que a cadeira era mais larga, já não entrava. Então, são pequenos detalhes que realmente, assim, quem está nos assistindo e ouvindo que não tem ninguém da família, mas que pelo menos toque o coração, que olhe, ou vai fazer uma festa, ou vai fazer algum encontro. Olha se a pessoa vai conseguir pelo menos chegar, né? Se tu vai convidar alguém, ou tu vai montar o teu estabelecimento. Como tu falou, não precisa ser nada muito elaborado, mas o mínimo, talvez uma porta um pouco mais larga para conseguir passar a cadeira. Né, para fazer movimentos de giro com a cadeira, porque tem muitos lugares que tu entra de frente, mas tu vai ter que sair de ré, porque a cadeira não vai girar.
né? Até os próprios banheiros, né? Que às vezes são muito apertadinhos, você não consegue usar. Enfim, são várias coisas que precisam ser melhoradas. A gente entende que não é de um dia para o outro, né? E que não é só para o cadeirante, né? São várias necessidades especiais que a gente tem, né? Envolvidas nisso que vão ser beneficiadas, né? Dessas modificações. E tu comentou a minha última ida pro Sara. Como é que foi essa última ida? O que tu fez? Então, depois da primeira internação, eu fui em maio novamente, que fez 6 meses. Então, eu fui para fazer um check-up, né? Ver o que tinha modificado depois da última internação e tudo mais. E essa ida foi novamente pelo município, ele que bancou a passagem aérea. Tudo custeado pelo município. Aí foi um bate-volta. Eu fiquei, acho que 2 dias só lá. Fiz os exames, fiz a consulta e vim para casa. Daí Fez sucesso com a cadeira? Não, em maio eu não tava ainda. Eu tinha recém pego ela. E aí a gente de maio, não agora do último mês. Não, em maio. Aí eu só fiz os exames e a consulta. E aí, como eu tinha aumentado bastante a espasticidade, tinha sentido diferença, e eu já tinha tido, né, o problema de ter que fazer uma segunda cirurgia, eu pedi para fazer exames de imagem mais específicos da minha cervical, para ver se a segunda cirurgia tinha realmente ficado boa, porque daí, né, eu já tinha feito 1 ano da segunda cirurgia, e também a possibilidade de fazer botox lá no Sara, porque eu estava com bastante espasticidade nas pernas, né, e isso dificulta a minha transferência para cama, para cadeira, o ficar em pé também. Então, foi marcado uma nova ida até o Sara para poder fazer isso, que foi agora em setembro, comecinho de setembro. Daí, nessa nova ida em setembro, que eu fui de cadeira nova, e realmente fez sucesso lá. Muita gente me parou, né, para saber quanto custava a cadeira, porque, gente, todo mundo acha que é super caro. Aí, quando eu falo o valor que eu paguei na cadeira, né, e que foi me doado, todo mundo fica muito surpreso, diz, nossa, eu não sabia que era só isso. Eu voltei lá, mostrei para minha terapeuta ocupacional, que ficou comigo no mês que eu fiquei lá internado, né? Fui lá na parte da fisio e tal, mostrei tudo que funcionava da cadeira. Eles ficaram super animados, o pessoal do Sara mesmo. Eles também não conheciam, acho que tinha um rapaz só que já tinha visto essa cadeira. E pediram para eu mandar vídeos e filmar e mandar, que eles tinham que divulgar isso para os pacientes, então foi bem legal. Só para fazer um recorte, né? Aproximadamente o valor da cadeira, porque a gente está falando acessível é bom para o pessoal saber, né? 9 mil, 10 mil reais. Então, de primeiro momento, alguém pode dizer assim, meu Deus, 10 mil reais é muito dinheiro. Mas é muito dinheiro para algo supérfluo que tu vai usar pouco tempo, que logo tu vai deixar de usar, enfim. Agora, foi o que tu falou, tem um celular que custa esse valor, Exato. né? Agora, uma cadeira onde vai te dar autonomia e que tu vai usar todos os dias, por muitos anos, e que, gente, tudo que essa cadeira faz realmente proporciona na tua qualidade de vida. Vale muito a pena, né? E o material nacional, que a gente tem que apoiar e que tá aqui pertinho. E, inclusive, a fábrica deles é aqui em Navegantes. Então. Bem pertinho da gente. E daí fez sucesso lá. Fez um super sucesso. Aí eu fui lá, fiz novos exames e fiz o Botox também. Então, o Botox é para facilitar essa meu desempenho, né, nas próprias terapias e tudo mais. Então, tá fazendo aí quase 1 mês. E o Botox, ele tem, né, essa ação maior, perto de 1 mês. Então, agora eu já tô conseguindo, assim, sentir a diferença. Tem feito bastante diferença. Eu tava com muita rigidez nas pernas. Quando eu estava dentro da água, eu mal conseguia encostar o calcanhar no chão, porque eu ficava muito na ponta do pé por conta da espasticidade, né? A espasticidade, para quem, né, não sabe, é uma contração super forte da tua musculatura, né? E a minha espasticidade é de estender a perna. Então, eu ficava com a perna totalmente estendida em ponta de pé. Então, para ficar em pé, isso era bem difícil para me equilibrar na água. Trocar tua roupa também, né? Então, hoje eu já fiz a fisioterapia dentro da água. Hoje eu já senti bastante diferença. Já foi bem mais fácil de eu colocar o pé inteiro no chão, ficar numa postura mais ereta, a perna estendida mais com o calcanhar no chão.
fazer uns mini agachamentos dentro da água. Eu não estava conseguindo flexionar o joelho de jeito nenhum. O físio tinha que fazer um esforcinho grande pra gente conseguir fazer um movimento juntos, sabe? E hoje eu já comecei a sentir, assim, essa diferença. Então, assim, tô bem esperançosa que vai melhorar bastante essa questão do Botox. Esse Botox tu fez a primeira vez no outro episódio, tu falou que foi no braço, né? Isso. E foi aqui daí. Isso, aí eu fiz aqui no CCR, né? É o Centro Catarinense de Reabilitação. Aí eu tinha feito no braço por conta da movimentação das mãos, né? Que também ajudou pra... Que também ajudou, Eu até tenho também agora consulta mais no final do ano para fazer o Botox aqui de novo também. Aqui estava demorando muito, por isso que eles me chamaram no SAR e eu acabei indo fazer lá antes, para depois fazer aqui. Porque muitas pessoas não sabem, né? Às vezes, dependendo do tipo do médico que atende, acaba passando, né? Sim. Não fala, enfim. Não por desconhecer, mas às vezes na rotina corrida ou demora muito de uma consulta para outra, daí tem tantas informações que precisa passar e essa é uma delas que acaba passando sem falar, né? E que faz toda a diferença, né? Pra ti fez uma diferença bem grande. Pra mim, valeu muito a pena, assim, né? E o Botox, além dessa questão da espasticidade motora, né? Tem uma questão urinária também. Eu não precisei fazer, não tenho indicação de fazer, mas a nossa bexiga, ela é um músculo também, né? E dependendo do tipo de lesão, você tem uma bexiga espástica, né? Que ela fica contraindo o tempo todo, involuntariamente, mesmo que ela não esteja cheia, né? Porque geralmente a nossa bexiga ela vai contrair quando você tiver vontade de urinar, ela vai contrair para liberar a urina. E depois da lesão, como essas funções autônomas elas ficam alteradas, tem gente que consegue controlar com medicação, que é o meu caso. Eu consigo não ter escapes de urina com o remédio, o que é ótimo, então, né, não tem necessidade de usar fralda e nada. Mas tem muita gente que com o remédio por si só não consegue esse controle, né, dos espasmos na bexiga, acaba tendo que usar fralda. E uma das indicações, um dos tratamentos hoje possível é a aplicação de Botox na bexiga. Então faz-se uma pequena cirurgia para aplicar o Botox na bexiga e não ter essas contrações involuntárias, né, controlar essa contração e essa pressão intra, né, na bexiga, e facilitar esse controle urinário, ter um tempo mais longo entre uma sondagem e outra, né, que é a sonda de alívio. Então, isso melhora com certeza a qualidade de vida da pessoa. São tantas coisas que a gente nem imaginava que existiam, que realmente não tem conhecimento porque não passa pela situação, né? Sim. Mas é bom trazer de novo que a tua experiência no SAR a primeira vez mostrou que tem muitas pessoas que, inclusive, não têm informação de a sonda. Pessoas que ficaram anos com a lesão, anos... Mesmo tratando e que nenhum médico tinha indicado fazer essa sondagem de alívio, a pessoa sofrendo com infecção urinária, porque esse é, né, um grande problema que se tem, e sofrendo para fazer xixi, fazendo força e tal, então, assim, prejudicando a saúde geral. Muita gente com problema renal, inclusive, porque pode causar um refluxo para os rins, né? Esse excesso de urina e essas infecções urinárias constantes. Então, assim, é um custo de saúde pública, uma diminuição da qualidade de vida daquela pessoa, uma diminuição da saúde geral dela, por uma coisa que é super simples de ser feita, né? E, novamente, né, gratuito. Porque tudo isso que tu falou aqui, todos os médicos, tu tem físio que tu faz particular, mas todas essas informações e tratamentos e tudo mais, tu fez tudo gratuito pelo SUS. Então, tem alternativa, tem como buscar, não é algo assim que é impossível ou que um custo muito alto, né? É questão de informação mesmo. É questão de ler sobre a sua situação, estudar, ir atrás, porque muitas vezes quem está te atendendo não tem essa qualificação, não tem esse entendimento da lesão medular e acaba passando, né? É um neuro, mas não é um neuro que atende lesão medular.
ou é um clínico geral que está te atendendo, ele não tem essas informações, sabe? Então, assim, procurar alguém que seja especialista nessa área, e assim, não precisa pagar um médico super caro. Se você for olhar na internet, Instagram, e começar a pesquisar, você tem várias pessoas que sofrem, né, que têm a lesão medular, que já vão te mostrar caminhos, te dar dicas e te mostrar o que precisa ser visto, assim como profissionais que são especializados nessa área, que também divulgam muita informação gratuita, né? Eu sigo e já consultei com ela, eu acho ela uma profissional exemplar nisso, é a Fran Romanini, que é uma pessoa que se dedica muito a estudar essa questão da lesão medular, né? Então está sempre divulgando muito conteúdo no Instagram dela, sobre a lesão, sobre cuidados não só da parte motora, né, mas de toda a questão fisiológica, psicológica. Então, tem informação gratuita, a gente tem que ir atrás e tem que ajudar a divulgar também, né? E se você, de novo, né, tá assistindo, ouvindo e não tem a lesão, não tem a condição da cadeira, mas conhece quem tem, ou o filho de alguém, enfim, sempre tem, né? Se a gente parar para pensar, em algum lugar pertinho da gente, núcleo vai ter de então, convivência. Compartilha, né? Diz, olha, Isso. talvez alguma coisa nessa conversa vai te ajudar, né? Sim. Porque a informação, ela traz tanta qualidade de vida, né? Modifica vidas, né? Modifica vidas. Modifica vidas. E eu quero que tu traga de novo aquele ensinamento do Sara e que eu agora levo para minha vida, que é a diferença de autonomia e independência, né? Isso, que ser independente é fazer tudo sozinho, né? E ser autônomo é ter a capacidade de entender a sua situação e dizer como que alguém pode te ajudar a fazer aquela função, né? Então, não pense que você tem que ser independente, você tem que ter autonomia. E você conhecer, né, todas as suas limitações, o que você precisa, e qual é a melhor forma para você, porque, né, não há regra nisso, para você ser ajudado, para que alguém possa te auxiliar, é te dar autonomia, porque aí qualquer um que esteja do teu lado, você vai conseguir explicar, vai conseguir falar, e essa pessoa vai te ajudar a solucionar aquele desafio daquele momento, né? E assim, né, a internet hoje faz com que a gente chegue em qualquer lugar do mundo, e sempre vai existir, e se ainda não existir, vai ter alguma forma de adaptar, alguma ferramenta para te ajudar. Sim. O xing-linguei da vida Exato. tem tanta ferramenta, tem tanta coisa tão básica que tem muitas adaptações, muitas adaptações. Imagina que existe. E assim, eu tenho um problema para, sei lá, alcançar alguma coisa no banheiro, ou se tu botar na internet o teu problema, vai ter ali alguma adaptaçãozinha ou alguma forma que vai te ajudar a remanejar a tua casa para que tu tenha a melhor condição, né? Isso. E, de novo, estar aberta ao novo, né? Isso. Até sobre o que tu falou, sobre informação, né? Que tem alguém sempre por perto, que, né, que se essa informação chegar, pode mudar. Foi muito legal no nosso primeiro podcast, que, né, várias pessoas compartilharam e foram falando, até essa questão do Sara, de que é gratuito, que você faz a inscrição e vai ser chamado. Eu recebi, depois do nosso podcast, algumas pessoas me dizendo que mandaram o podcast, a parte principalmente ali do Sara e como que funcionava, para alguém que estava na condição, né, de cadeira de roda, que tinha sofrido a lesão, que estava resistente a buscar novos tratamentos, ou que não tinha conhecimento que o Sara era algo de uma saúde pública gratuita, e que depois de ver o podcast, foi atrás de fazer a inscrição lá e já estava com a consulta agendada, que tinha aceitado. Então, assim, foi muito gratificante o ter contado a minha história, né, ter explicado algumas situações e ter mudado a perspectiva da vida daquela pessoa, por mais simples que tenha sido, né? Então, poxa, ter oportunizado para essa pessoa, ter aberto o horizonte dessa pessoa com a minha fala, com a minha experiência, assim,
fiquei muito feliz. É aquele momento que a gente diz que aquece o coração da gente, né? Não, dá um quentinho no coração. E com toda certeza, desde o primeiro dia, lá na UTI, quando a gente foi te visitar, tu já demonstrou ser uma pessoa de muita força, muita garra, muita coragem, muita sabedoria e principalmente com a terapia em dia, né? Precisa. E daí tu demonstrou que... Karina, te amo. Que o mais importante, a nossa maior limitação é a nossa mente. Tu pode estar com o corpo da forma que for, mas se a tua mente está aberta, pronta para evoluir, pronta para viver da melhor forma, tu vai muito longe, né? E gente, não a mente tá ótima, que eu sorrio todos os dias, Sim. que é tudo muito fácil, que é tudo muito feliz. Não é isso, né? Estar com a terapia em dia é aceitar os dias ruins, que as coisas são difíceis, mas permitir que naquele dia tu chore, tu fique mal. Tá bom, hoje eu tô ruim, mas amanhã vai ser um novo dia. E às vezes não é só um dia, às vezes não é só um dia, às vezes são 3. Mas é tu te permitir, né, saber que não é invencível, que isso não é ser fraco e que realmente é difícil, que realmente é uma situação bem complexa, mas que eu tenho uma prima que é cadeirante também, que ela diz assim, existe vida após a cadeira. Né? Então a gente vai continuar vivendo. Vai ter que fazer adaptação, sim. Mas a gente faz adaptação por tantas outras coisas na vida da gente, né? Então é mais uma adaptação. Nós temos algumas mensagens aqui no chat, que o pessoal está cada vez mais entrando, e eu fico bem feliz de saber que o ao vivo aqui é de uma forma tão especial, né? Tivemos alguns problemas técnicos, mas agora é só alegria. E trazer a tua história para mim está sendo muita honra, né? De tu permitir que esse primeiro ao vivo possa tocar muitos corações aí com as tuas falas. Mas olha só, nós temos algumas mensagens. O João Vitor mandou um beijo direto da Austrália. João Vitor, ó, um beijo. Beijo grandão. Temos o Fernando de Orleans, aqui em Santa Catarina, que está assistindo também a gente. Beijo, Fê. Você também é muito incrível. Ele disse, vocês são incríveis. A minha mãe, Dona Olga, tá lá também, mandou um beijo. História de superação da Fábia, um grande beijão, grande guerreira, ela botou aqui. E o João Vitor, ele botou também uma pergunta aqui, e que eu acredito que muitas pessoas querem saber. Isso daí também, tu deve ter recebido, e tu recebeu muitos encaminhamentos daquela reportagem que saiu falando sobre lesão medular, em que tem um novo tratamento, né, que a Universidade Federal do Rio de Janeiro divulgou. E o que tu sabe sobre esse tratamento? A reportagem dizia que pessoas com lesão medular, depois do tratamento, voltaram a andar, voltaram a ter a função. Só que esse tratamento já estava sendo feito aí há uns 20 anos, né? A pesquisa já é desde 95, se eu não me engano. Acho que tem algumas coisas que a gente tem que pontuar e ter um pouco de calma na hora, né, de olhar. Que assim, é um estudo novo, né? Eu não tive acesso ao estudo ainda, não li para ver como que foi realmente toda a metodologia, mas ao que a gente tem acompanhado ele foi feito com pacientes experimentais no sentido de um estudo universitário mesmo, né? E não algo colocado já para questão farmacêutica. E depois que esse estudo foi feito, acho que com 7 indivíduos, a indústria farmacêutica se interessou e aí agora vai custear a continuação dessa pesquisa, né? Então, o que a gente pode pensar? Sim, é uma esperança? Sim, né? Nem que essa não seja a solução, mas abre caminhos para novos estudos e para que isso seja visto, estudado e, né, é um passo a mais. Outro para quem ele vai servir, né? Em princípio, os indivíduos que foram testados, eles foram testados na fase aguda, né, da lesão. Então, assim que a pessoa sofreu a lesão, se eu não me engano, até 72 horas depois, foi aplicado esse medicamento
para aí ter a regeneração. E aí um ponto bem importante que muita gente não sabe é que assim que ocorre a lesão, a gente tem um período de choque, né, que chama choque medular, que é quando a medula está bem inchada ainda, né, e não se tem como saber qual é a capacidade do teu corpo de regenerar ainda com aquela lesão. Então, não é feita uma avaliação nos hospitais, geralmente, uma avaliação bem feita de qual é o tipo de lesão que você sofreu. Se ela é total ou não, né? E aí, tu não tem como separar, se isso não está sendo bem estabelecido no estudo, o quanto aquele corpo se recuperaria espontaneamente ou quanto o percentual de evolução foi devido ao medicamento. E aí a gente pode ver o meu caso na primeira vez que eu sofri a lesão, né? Eu sofri a lesão, não, é tetraplégico, nós saímos do hospital com prognóstico de que eu não mexeria nada do pescoço para baixo, iria usar respirador e todo o prognóstico mais negativo possível. Porque não foi feita uma avaliação. Foi feito, às vezes, eles fazem avaliação só por imagem. E para fazer a avaliação da lesão medular, o quanto afetou e tudo mais, ela é muito mais complexa, né? Tem um padrão ouro de avaliação em relação a isso. E aí, eu voltei para casa, comecei a fazer fisioterapia e já estava caminhando de novo. Mesmo sem nenhum medicamento, mesmo os médicos dando aquele prognóstico, né? Então, foi constatado porque depois eu fiz essa avaliação, que a minha lesão era parcial, né? Então, se você faz lá no estado de choque essa aplicação desse medicamento, não tem como mensurar, pelo menos eu ainda não sei, né? Isso, ou né, os estudos ainda não trazem, como que você vai mensurar se foi por conta do medicamento ou do próprio corpo que se regenerou. Então, isso é uma coisa que tem que ser olhado mais lá no estudo, como é que foi feito tudo, e se ponderar em relação a isso. Outra coisa é esse tempo, né? Será que vai funcionar só para a fase aguda? Será que vai funcionar para gente que já tem a lesão medular estabelecida há mais tempo? Então, são vários pormenores que ainda tem que ser avaliado, né? Até questão de dosagem, se vai ser aplicado uma vez só, se pode ser aplicado mais uma vez. Nesses casos, parece que foi aplicado uma vez só. Mas, com certeza, é uma esperança, mesmo que não sirva para todo mundo, mas pode servir para muitas pessoas ainda, né? E pode modificar, sim, essa questão da lesão daqui para frente, né? Sim. E outra questão que a gente tem que ficar bem atento é a questão da indústria farmacêutica estar envolvida nessa pesquisa, né? Porque a gente quer que seja algo altruísta, né? Que seja pelo bem de todos, mas assim, né? O quanto isso vai ser acessível, né? Que aí a gente pensa, se um táxi, o cara já colocou, né? Tantos por cento em cima do valor, você imagina um medicamento que, né? Se comprovar que ele vai cumprir com o prometido, se esse medicamento ele vai ser acessível para as pessoas mesmo, ou se é uma forma de ganhar milhões e milhões e milhões. A gente tem a esperança de que, por ser um medicamento, vai ser como tudo na vida, né? No início vai ser difícil chegar, vai ser caro, mas com o passar do tempo vai ter muitas incertezas, né? Até questão de efeitos colaterais, enfim. Mas que, se Deus quiser e a medicina está aí evoluindo cada vez mais, ao longo do tempo seja acessível, né? A gente espera por isso, né? E é bom trazer esses levantamentos até para que a gente possa levantar a bandeira, tá ali fiscalizando, tá ali vendo o que realmente é e não é. E tu tem todas essas informações porque tu tá cercada de profissionais também que estudam e analisam isso, né? E o mais importante é isso, tu também se cercar de informação, né? Sim, para não causar falsas esperanças, ou, né, as pessoas se desesperarem e pagar milhões, né, vender casa, vender tudo, porque ali vai ser a solução. Então, assim, ter um pouco mais de calma, o estudo ainda vai passar por algumas fases até que, né, seja liberado e comprovado a real eficácia do medicamento,
Mas com certeza é muito legal ver a pesquisa brasileira chegar num nível desse, né? Uhum. E assim, né? Tu deve ter recebido muitos compartilhamentos. Sim, todo mundo me mandou aquela semana as reportagens, né? E que bom que as pessoas estão atentas, né? E que bom que as pessoas estão compartilhando. Mas, de novo, né? Compartilhar e também compartilhar a questão de informação. Um médico falando, né? Fontes seguras, Fontes né? Da seguras. informação, né? Porque a internet tem os dois lados, né? Tem o pessoal que copia e cola de qualquer canto sem ver a fonte e joga cortes, pra frente. né? E aí é um milagre, não é bem assim, né? Então, vamos com calma, mas com certeza é uma boa notícia. Com certeza. E chegou lá na Austrália, né, João Vitor? Obrigada pela pergunta. E realmente era uma coisa que eu estava ansiosa em trazer aqui. Porque quando, de novo, a gente vê qualquer sinalzinho de que o Elon Musk está montando um chip que vai direto no cérebro, onde pega não sei o que, Já estou atenta, Elon Musk, e aí, ó, entendeu? Saiu o chip. Não, tem evoluído muitas tecnologias, né, em relação a isso, em relação à mobilidade, os exoesqueletos e tudo mais. Então, assim, a gente tem esperanças aí de um futuro mais autônomo, mais independente, que vai ajudar bastante quem tem lesão medular, sim. E é sempre importante bater na tecla, né? Informação. De novo, se você está assistindo, ouvindo, assim como já teve o caso do outro episódio, e que o primeiro a gente fez um mesclado, né? Da maternidade, daí depois do acidente, como é que ficou a maternidade. Hoje a gente conseguiu se aprofundar mais nas tuas experiências, nessa nova fase da tua vida. Mas levar para as pessoas para trazer um pouco dessa esperança no sentido de tem soluções, eu consigo seguir em frente, porque, de novo, para mim, tu é o maior exemplo de superação e de força, principalmente por ter a mente muito aberta e perceber que tá tudo bem sofrer, tá tudo bem, no sentido de que faz parte, né? Sim, é o processo, né? Processo, mas que tem que seguir, não dá pra gente se entregar, porque a nossa mente é o que comanda tudo. É a frase, né? A dor é inevitável, né? Mas o sofrimento é opcional. Então, a gente vai sentir a dor, tudo, mas ficar sofrendo constantemente por aquilo é opcional, né? É questão da forma como a gente olha, né? Às vezes é um pouquinho mais difícil, né? Precisa de um óculos, de um colírio, de uma luz mais forte. Mas é possível a gente enxergar as coisas de uma forma diferente. Sabe que eu fui numa caminhada esse final de semana, que era em alusão ao Setembro Amarelo, Caminhada Sistêmica pela Vida, que foi promovida pelo Vivência Sistêmica, e durante a caminhada teve uma dinâmica muito legal, que a gente tinha que caminhar em duplas, e de preferência que tu não conhecesse a tua dupla. E cada dupla recebeu uma mensagem, que a gente pegou aleatório numa caixinha. E a minha dupla pegou uma mensagem escrita assim: a dor não é um fracasso, ela é humana. E é muito legal trazer também aqui para essa situação, no sentido de que tu vai sentir dor, né? Tu vai ter situações difíceis na tua vida, mas isso faz parte de ser humano, né? De processos que a gente tem que passar. E não é um fracasso tu se sentir isolado, tu se sentir triste, tu se sentir em momentos difíceis. Não é fracassar estar naquela situação. Pelo contrário, é mostrar o quanto tu tá vivo, o quanto tu é humano e que tudo passa. Assim como momentos felizes passam, os momentos de dor vão passar também. E que a gente possa passar por eles da melhor forma possível, né? Mais leve, né? Mais leve. Principalmente se tem aí as ferramentas, né? Tem um kit livre da vida, tem uma cadeira super legal que acende luz e tem várias velocidades. E ao mesmo tempo, assim, né? Mas o kit livre é caro, mas a cadeira é cara. Mas às vezes, assim, é uma simples adaptação para você comer sozinho, que custa R$15. Isso já vai trazer uma felicidade. Mas eu preciso estar aberto, eu preciso olhar quais são as minhas necessidades e o que vai fazer diferença no meu dia a dia para eu curtir aquele momento.
E eu acho que o mais importante de tudo e que é gratuito é estar aberto a ser ajudado, né? Exato. No primeiro encontro a gente conversou sobre isso, eu acho que é importante a gente fechar a nossa conversa trazendo isso, de que a gente tem dificuldade de pedir ajuda, né? De deixar ser ajudado. E às vezes essa coisa de perder a vergonha, alguém vai ter que me trocar, mas só uma pessoa específica pode. Gente, a condição que eu tenho, tem alguém que está disposto a me ajudar? Porque a nossa rede de apoio, ela não é só feita pelo pai, a mãe e o irmão. Ela é feita por aqueles que nos amam e querem nos ajudar, né? Então, eu vou permitir, né? É uma pessoa que vai me ajudar a trocar de roupa, é uma pessoa que vai me pegar no colo e vai botar na cadeira, é uma pessoa... Às vezes um desconhecido que passou na rua, que uma pessoa só não está conseguindo tirar minha cadeira do porta-mala. Tudo bem, eu vou pedir para aquele que passa na rua. Com licença, você pode me ajudar? Pronto. Isso aí. Né? Então, sempre vai ter alguém disposto a ajudar. E a qualidade de vida tá nisso também, né? Da gente não precisa gastar o R$15 ou um dinheirão na cadeira, mas começa se permitindo com as coisas que são gratuitas, né? Isso. Que não tem valor monetário, tem o valor de amor, o valor ético, o valor de sentimento, de boa ação, de ajudar o próximo, né? E daí já faz toda a diferença. Se a gente puder estender a mão e principalmente aceitar a mão que nos estende, pronto, o mundo já vai ser tão melhor, né? Isso. Quero lembrar vocês que estão aí nos assistindo, nos ouvindo. Aí, ó, tem um monte de gente na live mandando coraçãozinho. E eu tô bem feliz com a participação de vocês. A nossa primeira live. Se inscreva no canal, né? Vai lá, aperta o sininho, curte, compartilha essa história. E sigam a Fábia nas redes sociais, né, Fábia? Vamos lá, eu prometo que tô tentando ser mais ativa, gente. Mas é que eu nem postei nada das viagens, dos perrengues, mas eu vou fazer. Porque é informação e as pessoas precisam saber disso, né? Não, e depois também todo mundo fica curioso, né? Sim. E aí, Fábia, como é que faz? Então o Instagram é uma forma ali de falar deixar uma registrado. vez só pra todo mundo, né? Exato. E estamos nas redes sociais, Instagram e TikTok, @MelanieTalkShow. Nas plataformas de áudio Spotify, Amazon Music e Deezer. Então, vão lá, né? E botem nos comentários o que vocês acharam da nossa conversa, né? Era isso, muito obrigada e até breve.